Olá, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica, onde nós estaremos ministrando mais uma lição desse terceiro trimestre, cujo o tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje nós estaremos lecionando a lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, cujo tema é o mundo de Deus no mundo dos homens. Estarei eu, Gilbert, e juntamente com o presbítero irmão Christian, lecionando mais essa lição hoje para vocês. Amém. Paz do Senhor a todos. O mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo que nos diz, em Mateus capítulo 1, versículo 13. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. A verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, no capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, que nos diz: E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também em Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 3 ao 7, que nos diz: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então, está aqui a lição. Irmãos, até já só para iniciar, quando fala de meninos aqui, de menino, é que está no antigo, está debaixo da lei. Quando Paulo disse, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora que tornei-me adulto, isto é, a revelação da graça de Deus, ele conheceu a graça de Deus que está em Cristo, agora tornei adulto, passei a ter, a fazer parte da minha vida as coisas de adulto, os ensinos de adulto. Eu era menino, eu pensava como menino, mas agora como adulto, eu já penso como adulto, isto é, a revelação de Cristo, a graça de Deus. Por isso que ele fala, que a lei é como um aio, Como um aio. Que educa a criança, até chegar numa idade... fase adulta. A fase adulta. Exatamente. Então ele está dizendo, passei já de ser criança, já passei pelo aio, agora, Exatamente. Com a revelação de Cristo eu me tornei adulto. Exatamente, porque toda lei ela conduz a Cristo. A lei foi dada por Deus, irmãos. A lei é importante. Mas ela chegou agora num caminho mais excelente, que é o caminho da graça, o caminho do amor revelado em Cristo. Só que a cruz de Cristo, ela revela tanto o amor de Deus quanto o juízo de Deus. Tanto o amor quanto o juízo. Está ali, cravado na cruz em Cristo. Bem? A introdução que nos diz, o reino literal de Deus ainda está no futuro, o reinado milenar, o milênio. Porém, os padrões morais e espirituais deste reino já se fazem presente na terra, pela encarnação de Cristo, sua primeira vinda, em carne,
nascido de mulher, não de homem, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a existência da Bíblia Sagrada e a marcha da igreja militante. Devemos conhecer e divulgar os padrões do reino a todas as pessoas. Amém. Tópico de número 1, o reino de Deus no mundo, né? O primeiro subtópico, né? A encarnação de Cristo, né? É uma história bastante conhecida, né? Mas a gente sabe que Cristo, ele se fez homem, né? E nasceu, né? Vindo, né, de uma mulher, de uma virgem, né? E isso em cumprimento às profecias messiânicas do Antigo Testamento, né? Ele foi profetizado, né? Como, né, o Cristo, né, o Messias que viria, né, e nasceria de uma virgem. O ungido, né? Ungido. Cristo, ungido. E mais do que isso, né, assim como, né, o tabernáculo lá, né, comportava a presença de Deus para o Antigo Testamento, né, que era a casa de Deus, dado lá a orientação para criar o tabernáculo, o Cristo foi o próprio tabernáculo encarnado, né, se tornou Deus conosco, né, o Emanuel, né. Então, o próprio reino de Deus em Cristo já se manifestou ali no seu nascimento, entre os homens. Exatamente. Cristo, né, sendo o rei, né, desse reino, ele justifica a expressão, né, que o reino, né, é chegado entre vós, né, é chegado o reino dos céus, né. Uma passagem que nos ajuda a entender um pouquinho sobre isso, que às vezes fica meio complicado, eu lembro lá de Nicodemos, né. Nicodemos, que era um fariseu, né, conhecedor da lei, muito estudioso. Ele começou a acompanhar a vida de Jesus e viu que havia muitas manifestações nas obras de Jesus que apontavam, né, para o Cristo. Né, e ele, não querendo, né, dar o braço a torcer, de repente, assim, durante o dia, foi lá à noite, né, e olha, a gente... Em secreto. A gente tem visto que é um homem de Deus, porque se não for de Deus, não pode fazer tudo que tu faz, tal. Mas Jesus conhecia o coração dele. Ele estava esperando o Messias, né, o rei, né, o reino de Cristo, né, o reino de Deus. Daí que Jesus disse, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava querendo ver o reino, estava querendo entender, mas quando que vai começar esse reino? Se ele é o Cristo que está dizendo que é, se ele é o Messias, por que não começou nenhuma revolução, não começou a nos libertar? Porque esperava o reinado político, né? A libertação da opressão de Roma. Exatamente. Eles esperavam isso. Porém, primeiramente, Cristo veio para reinar sobre a sua igreja. O mistério que nós falamos na lição da semana passada, o mistério que está para ser revelado. Cristo veio para reinar. E os valores do seu reino, irmãos, estão lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. Então, assim, o reino de Deus já iniciou as manifestações, as obras, os milagres, as bênçãos que nós recebemos. O reino de Deus desceu, está na terra com a igreja. Porém, este reinado, que a gente falou do milênio, que seria a 7ª dispensação, que nós, como já mencionei também em aulas passadas, a Assembleia de Deus ela é uma igreja dispensacionalista. Nós, neste momento, estamos no período da graça. Depois, terá um período, após o arrebatamento da igreja, a gente crê que teremos o período de tribulação, 7 anos, a 70ª semana de Daniel, e no final, contra o anticristo, Jesus descerá para aniquilar o anticristo e todos os povos que estarão lá no vale do Megido, na guerra do Armagedon, contra Israel, para aniquilar Israel. E lá, novamente, ele cumprirá aquela palavra de quando ele teve a sua ascensão, no Monte das Oliveiras, com seus discípulos. Quando eles estavam olhando para cima, vendo Jesus subir, foi recebido e encoberto por uma nuvem, olharam 2 homens
né? Chegaram, né? Chegaram dois brancos e perguntaram: o que estão olhando para esse mesmo Jesus que eles viram subir? Da mesma forma descerá. Então, neste período, antes de implantar o seu reino, ele livrará Israel do anticristo e das nações que se reunirão para aniquilar com Israel. Lembra que nós falamos que o período da igreja se fecha-se o parênteses da graça entre a cruz, né? Entre a cruz e a instauração da igreja, entre Pentecostes, vamos dizer, do arrebatamento, aí volta-se para os 7 anos, que é a semana 70ª que está faltando de Daniel. Exatamente. Certo? Irmãos, então no final dessas 70 semanas, né, Jesus voltará, pisará novamente nessa terra, né? Entrará em Jerusalém e, né, ali depois é escatológico, irmão, ele terá o julgamento das nações e a implantação do reino do milênio, né? Reino milenial ou reino milenar. Amém? E o que Nicodemos estava esperando justamente era esse reinado Esse milenar. reinado. E Jesus disse, não, peraí, esse reinado, o reino de Deus, né, já está na terra, só que ele não é um reinado visível. É no coração do homem. No coração, apesar de ser visível, né, irmão? Sim. Porque a igreja, ela é uma instituição visível. Sim. Mas só que o nosso reino não é um reino político hoje, o nosso reino é um reino espiritual. E o Nicodemos, ele queria ver esse reino político teocrático na terra. E Deus, conhecendo o coração deles, ó, Nicodemos, sem nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Daí ele começa, mas como que eu posso nascer de novo? Jesus insiste, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse nascer de novo, né, e nascer da água e do Espírito é aquilo que Cristo veio fazer, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós somos convencidos disso, né, quando nós somos convertidos, né, e os nossos olhos se abrem, nós começamos a contemplar esse reino de Deus e começamos a fazer parte desse reino de Deus. É como olhar para... E é tão visível que se olhar para a igreja evangélica no Brasil, por exemplo, né? Tá cheio de ex. Ex-drogado, né? Ex-bandido, ex-assassino, ex-presidiário, ex-prostituta, ex. Por quê? Porque nasceram de novo, foram libertos desse pecado. Exatamente. Então isso também é visível, é notório. É notório a mudança de vida. Quem te viu, quem te vê. Exatamente. É difícil um crente não ouvir essa palavra. Quem te viu e quem te vê. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda, né? A mensagem do reino. Visto que Deus é santo e seu reino é puro, a mensagem do seu reino entre nós faz um apelo ao arrependimento do pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A manifestação do reino de Deus está entre vós. O Espírito Santo, a pessoa, a terceira pessoa do Trino Deus, da Trindade, se manifesta, está na terra, se manifestando. É a chave, né? A entrada do reino. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos. É a chave para ver e entrar, arrependimento. O arrependimento vem do grego, chamado metanoia, significa dar meia volta e mudar a mente e comportamento. Né? Então, a vida do Senhor Jesus aqui na terra foi justamente para salvar o que se havia perdido devido ao pecado. Jesus comissionou a igreja, a grande comissão, comissionou a igreja para que esta continue clamando a humanidade ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos 3:19. Os valores do reino. Né, aqui, na parte do sermão que o irmão tinha comentado, né, que fala sobre, né, a conduta ética e moral, né, os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Jesus Deus. É rei
que deixou a sua lei, os seus valores no Sermão do Monte. Então, quando ele vai lá, ele senta, né, uma multidão se reúne, né? Se você for ler lá o capítulo 5 de Mateus, né, você vai ver ali ele explanando sobre vários assuntos, né, tratando inclusive de assuntos do Antigo Testamento, né, trazendo uma abordagem mais profunda até, né? Exatamente. Primeiro, o controle da ira, né, Mateus 5, 21 e 22, né, que não se irais, né, porque às vezes a gente permite que a ira nos leve a ofender, não às vezes fisicamente, mas verbalmente, né? E Jesus estava condenando que isso não deve acontecer. A fuga da imoralidade sexual. Exatamente, ele estava tratando aqui do adultério, né? Do adultério. No Antigo Testamento, né? Ele disse, ó, não adulterarás, mas daí ele traz uma abordagem ainda mais profunda. É isso que digo, que aquele que atentar para uma mulher cobiçando já cometeu no seu coração adultério. Então ele estava trazendo uma abordagem mais profunda ainda, né? A imoralidade, né? A concupiscência da carne, ter o cuidado disso. No íntimo, né? O casamento indissolúvel, né? Carta de divórcio, né? Exatamente. Pela dureza do coração dos homens foi dada carta de divórcio por Moisés, e também tinha poligamia, né? Era permitido, era tolerado, mas Jesus sempre buscou. No princípio não era assim, né? Deus deu Eva para Adão, né? E ambos tornaram uma só carne. Tanto é que todas as vezes que passa ali história de homens na Bíblia que tinham mais de uma, sempre deu problema. Muito problema. Sempre deu muito problema, né? O padrão era esse, né? Honestidade, né? Honestidade tá no reino de Deus, não revidar as ofensas, né? Não revidar, tá na oração do Pai Nosso, né? A honestidade ali é aquele de se ensina ou não, né? Isso. Que a minha palavra seja uma só, não seja aquela palavra assim que não tem mais peso, né? Eles falam sobre o amor, a caridade, a oração, o jejum. A oração mesmo, já vou dizer, aquela oração conhecidíssima, né? A oração do Pai Nosso. Não julgar os outros, tem cuidado com o julgamento, porque da mesma forma com que nós seremos julgados. Isto é, para julgar, irmãos, a conduta, muitas vezes, ou uma pessoa, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus conhece ela desde o ventre, sabe de tudo que acarretou por alguma ação de uma pessoa. E às vezes nós julgamos errados. Por quê? Porque a gente não conhece a história da pessoa. Só conhece superficialmente. Exatamente. Né? Tem pessoas que às vezes só olha para uma pessoa assim e já não vai com a cara da pessoa. Não bateu o meu espírito. Entendeu? Então nós não devemos julgar, tem que ter esse cuidado, né? Ali só um comentário sobre a caridade, a oração e jejum que me veio aqui, né? O Jesus estava trazendo ali uma abordagem também, porque havia muito naquela época que a caridade, a oração e o jejum era usado como uma forma de se mostrar, de se apresentar como mais santo, algo, né, se evidenciar, era orado na esquina, era feito caridade para que os outros vissem que era caridade. Que é obras. Isso, as exatamente. Obras, Jesus disse, ó, aquele que faz assim recebeu já lá o seu galardão de quem, né, elogiou. Mas aquele que deve fazer para Deus faz em secreto, que em secreto Deus vai recompensar. Exatamente, né? E faziam jejum, mas ficavam lá com o rosto desfigurado, né? A oração, faziam oração em público para que fossem vistos pelos outros. Jesus disse, não, então entra no secreto, no teu quarto, teu aposento, no teu lugar íntimo e ora somente a Deus, e aquele que te vê em oculto, né, o recompensará publicamente. Então, não julgar os outros, alertou sobre os dois caminhos, né? Caminho largo, caminho estreito. Escolhei, pois, o caminho estreito, deu, né, o conselho, né? Escolhei, pois, o caminho estreito, porque largo é o caminho que leva para a perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Isto um exemplo bem clássico, né? É difícil, assim, ó, tá aquela festa,
É o caminho lá, eu vou para passar a minha vida, eu vou festejar a minha vida. Eu vou, depois, quando eu chegar a uma certa idade, eu vou procurar uma igreja, mas a princípio eu vou aproveitar a minha vida, vou beber, vou festar, vou me divertir, entendeu? O caminho mais fácil, né? Um O caminho caminho mais que fácil. abre menos mão das coisas, né? Exatamente, isso pode, isso também pode, por enquanto, tudo legal. Quando eu ficar mais, quando tiver uma idade maior, tal, aí eu vou para o caminho correto, irmãos. Isso nunca chegará, Nunca dá certo, né? nunca dá certo, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração, né? É aquilo que a gente comentou em lições passadas, né? Se a gente esperar as bênçãos do Senhor só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Porque Exatamente. esse caminho estreito, ele nos convida a abrir mão de muitas coisas que são muito agradáveis, que são muito prazerosas, que são muito bons, que são muito agradáveis, mas quando nós decidimos, né, seguir aquele caminho, nós temos que abrir mão daquilo ali, né? Então, esse caminho estreito ele é mais difícil. Alertou sobre os falsos profetas também E aí é interessante. vamos colocar, vamos ver aqui no Brasil, né? As igrejas neopentecostais, com, vamos lá, muito misticismo, muito isso, muito aquilo, vendo, né, uma coisa consagrada, vendendo, entendeu, irmãos? Isso aí foge desse tipo de gente. Isso aí são falsos mestres, falsos profetas, lobos devoradores, irmãos. Cuidado, cuidado, né? Falo aqui com temor de Deus, mas muito cuidado com quando o misticismo entra na igreja. E Jesus ele fala nessa passagem bem assim, né? Nem todo aquele que me chama diz Senhor, Senhor será salvo, Será salvo? mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me virão naquele dia, mas eu não expulsava demônio no teu nome, eu não curava no teu nome, eu não pregava no teu nome, eu não fazia tantas coisas no teu nome. Daí que ele vai dizer, apartai-vos de mim. Vós que praticai iniquidade. Iniquidade. Utiliza a igreja de Deus, utiliza as pessoas para obter ganhos próprios. Tem muitos pastores, que o que é um pastor? Ele é consagrado para cuidar do rebanho. Só que muitos pastores, o que acontece? Eles querem ser cuidados pelo rebanho. É invertido, irmãos. Isso aí me lembra, vai alongar um pouquinho, mas me lembra a última ceia de Jesus, quando ele pega lá a toalha, a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, Exatamente. querendo ensinar ali a lição, né? Servir, né? Exatamente. Servir. Ele traz ali realmente a inversão da visão desse mundo, onde, né, os menores servem os maiores. Essa é a visão do mundo, né? Aquele que está numa posição mais elevada, ele é servido por aqueles que estão numa posição mais baixa. Mas entre vocês não será assim. Não será assim. Não o será reino assim. de Deus, o primeiro, né, será o último será o primeiro, e aquele que mais é dado, mais será cobrado, e ele é dado para servir. Então, Jesus mostrou ali que ele veio não para ser servido, mas para servir. Então, aquele que é escolhido, né, para um ministério, para fazer algo, ele veio para servir e não se servir daqueles que está sendo liderado, né? Exatamente. E por isso, irmãos, que graças a Deus, Deus enviou Jesus e a obra de salvação é por ele. O cristianismo é a religião que tem na terra em que as nossas obras não nos salvam. Graças a Deus por isso. É pela obra de Cristo, né? Porque o Senhor Jesus Cristo nos convidou para uma vida de perfeição. Porém, quem é que consegue ser perfeito que nem ele? Mas ele nos convidou para uma vida de perfeição, priorizando o reino e sua justiça, o reino de Deus e sua justiça, e ver tudo isso diariamente. É fácil? Não, tem muita renúncia, o caminho é estreito. Exatamente. Tem renúncia. Tem renúncia daquilo que eu quero, às vezes, que é o meu prazer, mas não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que priorizar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estar fazendo a obra de Deus de alguma forma. Eu não sei se é porque às vezes eu passei assim, por muito trabalho, dificuldade, e às vezes é nas coisas mais simples, às vezes, que tu também é tentado. Sim. Tu passa por uma necessidade, às vezes, básica,
está chegando no final do mês e tu tens que ter o dinheiro para pagar o aluguel. Tu tem que ter o dinheiro para pagar a energia, a água. Tu tem que ter o dinheiro para pagar isso, aquilo, fazer... E nessas coisas mais simples, mais básicas, e você se vê assim, não, sem condições, e às vezes aparece a oportunidade de você adquirir aquilo ali De uma forma que é errada. Então você tem que abrir mão disso, né? Exatamente. Exatamente. Porque o inimigo sabe as nossas fraquezas, nos observa, anda ao derredor, né? Ao derredor, querendo nos tragar. Porém, ele esperou Jesus ter fome, sede, ter fome para depois ir lá e chegar. Ele. Mas graças a Deus que Deus coloca o seu anjo ao nosso redor para nos proteger. Amém. 2. As bênçãos de uma vida no reino. Remissão dos pecados. A palavra remir vem do grego exogorazo, e significa libertar através de pagamento. Jesus, sendo inocente, pagou o preço pela humanidade, fazendo-se maldição e morrendo na cruz. Através do sacrifício de Cristo, todos que se arrependem são libertos da condenação e se tornam livres para viverem em paz eterna. Isto é, meus irmãos, remete àquela mulher, né, que entrou na casa de Simão, e Simão, o fariseu, né? Uhum. Fariseu, convidou Jesus para estar ali. E na época, quando se convidava um mestre, era para um certo debate teológico. E ali era aberto, a casa ficava aberta para acesso ao público. E por isso que aquela mulher teve acesso. Ela entrou na casa por detrás de todos de Jesus e se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e beijar os seus pés e enxugar com seus cabelos das suas lágrimas. E quando Simão pensou, né, se este homem é profeta, ele saberia a mulher que estava lhe tocando. E Jesus lhe fez uma pergunta, né? Jesus fez uma pergunta. Se tem 2 credores, né, 2 devedores. Um lhe deve, né, não lembro quanto que é o denário, né, mas também não me lembro. Sei que um era um pouquinho, outro era e outro 400 denários. O denário seria talvez o trabalho de um dia. De um dia de trabalho. E o outro deu uma conta impagável, certo? Uma conta impagável. Qual amou mais? Aí Simão disse, possivelmente, creio eu, aquele a quem devesse mais. Ele perdoou o que devia pouquinho, mas perdoou o que devia muito. Então era imperdoável. Só que perdoou. Então amou mais aquele. E daí Jesus disse, veja que teu senso é justo. Veja bem, você segue a lei, você basicamente é cuidadoso, é zeloso e não peca. Esta mulher provavelmente era uma prostituta, né? Uma prostituta, e você não faz nada disso, você lhe devia pouquinho, né? E ela teve muito, porém, você não me deu um beijo quando entrei aqui, um ósculo, que se receberia um mestre com um ósculo. Você não deu água para os meus pés, que se deveria receber um mestre, sempre com os seus criados lavando seus pés. Porém, esta mulher, que muito amou, né, o tem lavado com suas lágrimas e secado com seus cabelos. Então, o amor, aquele que muito amou, muito é perdoado. Então, assim é conosco, irmãos. Assim é conosco, né? Nós não tínhamos nenhuma condição de pagar o preço para a nossa salvação. Não existe valor de obra nenhuma que pague a salvação. A nossa dívida com Deus não tinha como ser paga. Porém, Jesus veio para esse propósito. Por isso que às vezes a gente vê, né, pessoas que
vem assim de uma vida bastante Miserável. miserável, assim, e às vezes vem de uma vida totalmente destruída, às vezes nas drogas ou da próprio mundo assim do clima, vem às vezes passou pela cadeia, alguma coisa, e quando se converte, apresenta assim um amor, uma disposição, um gozo em servir, uma coisa assim que contagia e, né, chama a atenção. É exatamente a história que o irmão contou. Exatamente. Porque ele tinha um pecado lá que para ele era algo imperdoável, mas quando ele sentiu o perdão de Deus, que ele achava que era incapaz de alguém poder perdoar ele, né, ele amou tanto a Deus que, né, transbordou tudo isso em gratidão, né, para com o reino de Deus, né. E Jesus disse ainda, né, para a mulher, né? Pode ir, tua fé te salvou. Exatamente. Né? A tua fé te salvou. Quer dizer, Jesus salvou pela fé dela, né? A graça salvou pela fé da mulher, né? Uhum. E eu acredito eu que aquela mulher saiu dali lavada, limpa, purificada e seguiu seguindo a Jesus até os dias de sua morte. E eu acredito hoje que quanto mais próximo nós chegamos de Deus, quanto mais nós buscamos, mais nós conseguimos ver o estado miserável que nós éramos. Sim. Mesmo às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu nunca fui assim um cara, uma pessoa muito errada, eu sempre levei uma vida mais certinha, tal, mas quando Deus começa a revelar de fato quem nós somos lá no íntimo, quem nós somos lá quando estamos sozinhos, quando não tem ninguém vendo, né, quando estamos, sei lá, na internet, os pensamentos. nossos pensamentos, ou no celular, ou né, quando Deus começa a mostrar quem nós realmente somos, nós, poxa, realmente eu não prestava e não merecia isso, e Deus teve consideração de mim. A igreja sabe do meu testemunho, né? 10 anos de minha vida foi basicamente no mundo da droga, vida de festa, caminho largo, como disse. Porém, um dia eu senti, né, o Senhor se apresentou para mim, eu acreditei, tive fé, passei por um novo nascimento e posso dizer que sou um milagre de Deus, né? Em estar aqui vivo, falando aqui, sou um milagre de Deus. É engraçado que eu cresci numa cidade pequena e a gente era acostumado a cumprimentar todo mundo. Então, quando eu saía das festas, eu cumprimentava todo mundo que passava por mim, até os manequins nas lojas eu cumprimentava. Então, foi que eu estava, né? Mas graças a Deus que o Senhor me alcançou, me libertou, teve misericórdia da minha vida e estou aqui. Sou um milagre de Deus. Graças a Deus. Amém? Tetelestai, né? Tudo pago, está consumado. Jesus na cruz disse, Tetelestai. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pois Tetelestai, está, Pai, está consumado. Exatamente. Depois entregou nas mãos do Pai o Espírito dele e expirou. Glória a Deus, aleluia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não houve corrupção, mas ressuscitou com um corpo glorioso. E este corpo glorioso é a grande bênção que a gente tem que almejar, né? Nosso espírito, nossa alma, unir-se novamente ao corpo. Só que o corpo que foi separado dessa terra, um corpo glorioso, assim como Jesus Cristo foi na sua ressurreição. Só desta forma nós poderemos entrar no reino de Deus. Glorificados. 2. Adotados e herdeiros de Cristo. De condenados para livres e adotados, né? Então, aqui, primeiro, nós estávamos condenados a uma separação eterna, um sofrimento eterno, né? Perdemos lá a nossa herança lá no Éden, né? Quando Satanás usurpou o nosso direito de governar a terra, e agora em Cristo nós vamos ser co-herdeiros com eles, né? Sim.
Tanto é que nós vamos voltar com ele no milênio e vamos reinar com ele no milênio, né? Exatamente. Então, de condenados, né, a uma vida de sofrimento eterno, né, de separação eterna de Deus, fomos libertos para uma vida, né, de filhos, né, e de herdeiros. E essa vitória que Jesus Cristo teve, né, que ele tomou novamente, né, conquistou, é porque Satanás enganou o homem, o primeiro Adão. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. E por isso que ele encarnou, porque como ele enganou o homem, somente um homem poderia tomar de novo, né, esse domínio, esse poder. Por isso que ele se esvaziou de si mesmo, né, tomou forma de homem, se fez homem e venceu o pecado. Ele não pecou. O primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Você pensa que venceu. Que Jesus ele veio como Deus, né? Apesar de nunca ter deixado de ser Deus, mas se esvaziou, né? Se esvaziou e não pecou. E como o homem sofreu, teve fome, teve sede, teve frio, teve tentações, porém sem pecado. Não pecou, não errou. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim também no milênio, né, nesse período que a gente está falando aqui, que é o reino de Deus, literal nessa terra, será como no Éden. Será como no Éden, não terá mais a cadeia alimentar, né? Que diz ali que terá paz em toda a terra. Acredito eu que não terá nem os polos, né? Não terá mais o frio e aquele calor exaustante. Não, será algo que a terra produzirá. Não haverá mais erva daninha, não haverá mais animais comendo outros animais para sobreviver. Porque naquela época não havia chuva porque não tinha necessidade, né? Exatamente. E havia um clima só porque, né, vinha de baixo ali. Então nós cremos nesse reinado literal que, né, Satanás será preso por 1000 anos, tem um tempo, será 1000 anos em que Cristo reinará literalmente nesta terra, né? Glória a Deus. Estamos indo para a terceira e última parte da nossa última lição, né, os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado. Isso aqui a gente agora vai ver, né, a consequência daquele que decide não estar em Cristo, né? Um dos grandes males da vida no mundo de pecado é se tornar escravo do próprio pecado, né? Sim. No princípio, às vezes até parece ser bom, né? Mas à medida que vai passando o tempo, vai pesando, e a pessoa... Dores, cansaço, angústia, tormento. Exatamente. Ela vai querer sair dali e não consegue mais, Não né? consegue mais. Eu vi num filme uma vez que, né, o pecado, né, Satanás, ele faz que nem como se fosse assim numa cela de cadeia com a porta aberta. Enquanto a pessoa está bem, ali, né, a pessoa tem a impressão de que está livre, porque está tudo aberto. Quando a pessoa se dá conta que está começando a sofrer as consequências, ela quer sair, ele tranca a porta e você não tem mais saída, está lá na prisão. Então é isso, né? O mundo ele é enganoso. É muito enganoso, irmãos. Tá? Filhos da ira, condenação eterna. Quem ama o mundo é visto por Deus como filho da ira. Isso significa que, assim como o filho de Deus receberá uma herança de bênção, os filhos da ira receberá uma herança de maldição, que é a condenação eterna. Porque o homem, o espírito do homem, a alma do homem não morre. Ou passará a eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. A Bíblia registra isso, que não é nós estamos dizendo, irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Ninguém pregou mais sobre o inferno que Jesus, que diz que o seu bicho não morre, a dor, não tem dor, não passa. A Bíblia registra algumas passagens consideráveis, lista de regras de pessoas que serão condenadas. Está lá em Apocalipse 22:15,
1 Coríntios 6, verso 9 e 10, Romanos 1, 26 e 27. Depois você volta na gravação aí e acompanha. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, 2 Pedro 2, 12 ao 22, Gálatas 5, do 19 ao 21. Está aqui uma lista enorme, onde fala de ladrões, roubadores, sodomitas, efeminados, Feiticeiros, imorais, imoralidade sexual, Sim. assassinos, idólatras. Nossa, tem uma lista. Fala de ladrão e roubadores, né? Então são duas classes. Nós aplicamos isso a políticos, né? Então, bem-aventurado o homem que não anda no caminho do pecado, no caminho largo. Andai, pois, pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Anda na retidão e não sejam filhos da ira. Então, para concluir, né, na dispensação da graça, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas antes vem pelo Espírito Santo no interior daqueles que creem no Senhor Jesus. Está na igreja, para que possam manifestar o reino de Deus através de boas obras que glorifiquem a Deus, não aos homens. Não fazer boas obras para sermos glorificados e sermos elogiados pelos homens. Porque quem recebe elogios aqui, como Jesus disse, já recebeu o seu galardão. Né? Já recebeu o seu galardão. Então, meus irmãos, o reino da dispensação da graça é na igreja, é no coração, é interno, é nos homens. E sim, né, terá um reinado, né, literal nessa terra, que nós falaremos em lições futuras. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, compartilhem, né, dão um joinha se gostaram, façam comentários, nos ajudem. Se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus. Amém? Queremos abençoar todos, agradecer por esta lição, com conclusão de mais uma lição, e estaremos lhe abençoando e orando por você. Amém? Ó Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa, poderosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos revela o teu reino, Senhor. Obrigado pela salvação que tu nos concedesse por ter vindo a essa terra e ter morrido, Senhor, para pagar os nossos pecados. Senhor, alcança esse irmão que está ouvindo essa mensagem, que ele possa receber o teu gozo, Senhor, o renovo em seu coração. E aquele que ainda não ouviu a tua palavra, que essa palavra possa gerar em seu coração, Senhor, né, a convicção para a salvação, Pai. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, Deus, e nos dê força e graça para permanecer, Senhor, nesse caminho. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.